Nem toda casa tem silêncio. Às vezes, o que habita entre as paredes é o vazio de Deus. A rotina continua, a comida está na mesa, a luz acende, os móveis estão no lugar. Mas por dentro, algo mudou. As orações cessaram. O ambiente ficou pesado. As conversas perderam a paz e ninguém percebeu que o Espírito Santo já não estava mais ali. Talvez você esteja vivendo num lar em que a presença de Deus foi silenciada, esquecida ou até expulsa sem que você percebesse. A verdade é que o Espírito Santo não se impõe. Ele se retira quando não encontra espaço. E hoje, com temor e amor, eu quero te mostrar os 7 sinais espirituais que revelam que Deus já não habita mais na sua casa. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem tocar o seu coração, comente: Espírito Santo, volte para o meu lar. Porque esse vídeo pode ser o começo da restauração. E se você sente que precisa disso, inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação do alto. Você já entrou em uma casa onde tudo parecia estar no lugar, mas algo estava profundamente fora do eixo? Não era bagunça. Não era falta de conforto. Era um silêncio diferente. Um silêncio que não acalmava, sufocava. Talvez seja a sua casa hoje. Um lar onde a rotina ainda acontece, os compromissos são cumpridos, mas a presença do Espírito se ausentou em silêncio, como quem respeita a porta fechada. O Espírito Santo não faz barulho ao sair. Ele simplesmente deixa de ser convidado. E aos poucos, a casa funcional se torna uma casa árida. Os risos não ecoam como antes. As refeições não têm mais gratidão. As paredes, antes cobertas por louvor, agora testemunham apenas distrações. A fé que sustentava aquele lar virou lembrança de um tempo em que Deus ainda era o centro. Hoje é como se ele fosse um hóspede ocasional, chamado apenas nos dias de crise. Mas a morada do Altíssimo não é hotel, é altar. Quando o lar deixa de ser santuário, torna-se solo profanado. E onde Deus não é honrado, outras presenças se sentem à vontade. E então surgem os sintomas: pressa sem propósito, irritação frequente, insônia espiritual, falta de direção. Não se vê mais o invisível, não se ouve mais a voz de Deus. E o coração se acostuma ao barulho, porque esqueceu o som da paz. Mas há algo pior que a ausência do mal. É a ausência do bem. E quando o Espírito Santo parte, nem sempre é por rebeldia declarada. Às vezes, é por simples esquecimento. Mais à frente, vamos mergulhar nos sinais espirituais que denunciam essa ausência divina. Mas agora, pare e reflita. Sua casa ainda é um lugar onde Deus é desejado, ou apenas tolerado. Não é preciso que alguém grite contra Deus. Basta que ninguém mais fale com Ele. A ausência de oração é o primeiro sinal de que o Espírito Santo já não encontra repouso naquele lugar. E muitas vezes, tudo começa assim, com um dia em silêncio, uma noite sem agradecer, um almoço sem bênção. Depois, semanas, meses, até que a oração se torne uma lembrança do passado. Na casa onde antes se ouvia Pai Nosso, agora só se escutam toques de celular. Onde se abençoava a mesa, hoje se consome com pressa. Onde os filhos pediam bênção, agora se trancam em quartos e se conectam com tudo, menos com o céu. O Espírito Santo é pessoa, e como toda pessoa santa, ele ama ser lembrado. Quando a casa se esquece dele, não se trata apenas de descuido, é uma ruptura espiritual. Sem oração, a alma se perde como vela em vento forte, e quando ela falta, a atmosfera do lar começa a se intoxicar. Sem oração, não há discernimento. Sem oração, o mal se esconde com mais facilidade. Sem oração, o invisível começa a pesar. É nesse silêncio espiritual que o inimigo encontra espaço. Porque onde não há intercessão, há distração. E onde não há clamor, reina o costume.
A oração protege, purifica, sustenta, transforma. Quando ela cessa, é como apagar a última vela de um altar. Talvez você diga, mas eu penso em Deus no meu coração. E isso é bom, mas o Espírito se manifesta onde há voz, onde há clamor, onde há louvor vivo. Uma casa silenciosa espiritualmente é uma casa vulnerável espiritualmente. Mais adiante, vamos ver o que acontece quando esse silêncio dá lugar à discórdia. Mas antes, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que esta casa ouviu uma oração em voz alta? Há casas onde a brisa da manhã não sopra paz, mas tensão. O dia mal começa e já se ouvem portas batendo, suspiros pesados, palavras como flechas disparadas sem misericórdia. Gritos, acusações, sarcasmo. Tudo isso constrói uma atmosfera invisível, mas profundamente real. O Espírito Santo é descrito nas Escrituras como uma pomba. E você já viu uma pomba permanecer num lugar barulhento, violento, agitado? Ela parte, silenciosa, mas convicta. Porque ele é santo, e onde há ofensa, ele se entristece. A violência nem sempre é física. Muitas vezes o que fere é o tom, o olhar, o silêncio que grita. Palavras duras demais, ditas por impulso, mas que permanecem pairando sobre os cômodos como nuvens carregadas. A casa vai se tornando um campo de batalha, onde todos saem feridos e ninguém vence. Pouco a pouco, o lar que deveria ser refúgio se transforma em arena. O Espírito Santo se afasta quando a linguagem do céu é trocada pela linguagem do mundo. Crítica, impaciência, desprezo. Cada briga sem reconciliação vai abrindo rachaduras espirituais. O inimigo não entra pela porta da frente, ele se infiltra pelas brechas emocionais. Uma discussão mal resolvida, um ressentimento alimentado em silêncio, um perdão adiado. E sem que se perceba, o ambiente espiritual vai sendo contaminado. Você já sentiu o peso que fica numa casa depois de uma briga? Um silêncio estranho, uma inquietação no ar, como se algo ainda estivesse ali, esperando outra oportunidade de explodir. Isso não é apenas psicológico, isso é espiritual. Deus deseja lares onde a paz reina, não pela ausência de conflitos, mas pela presença de perdão. O Espírito habita onde há reconciliação verdadeira, não onde se acumula mágoa sob o tapete da rotina. Talvez sua casa precise mais de um me perdoa do que de uma nova decoração. Talvez o maior ato espiritual hoje seja pedir desculpas. Se essa palavra falou com você, comente: Senhor, cura minha casa. E compartilhe com alguém que também precise de paz no lar. Isso pode ser uma semente de reconciliação. Mais à frente, veremos o que acontece quando o conflito constante se transforma em opressão espiritual. Mas antes, olhe com sinceridade o que sua casa tem falado quando ninguém está ouvindo. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o peso de estar em casa e ainda assim não descansar. Dormir e acordar mais esgotado. Sentar-se no sofá e sentir o ambiente pesado. Algo invisível, mas denso. Algo que não se vê, mas se sente. Casas podem ser habitadas por mais do que pessoas. E quando o Espírito Santo se retira, outras presenças se aproximam. Nem sempre por invocação direta, mas por permissões sutis. Portas abertas pelo pecado, rancor, ocultismo, ingratidão, vícios e idolatrias disfarçadas. Essa opressão espiritual nem sempre grita. Às vezes, ela apenas torna tudo mais difícil. As orações parecem não fluir. A leitura da palavra se torna um peso. As noites são inquietas. As crianças choram sem motivo. Os sonhos se tornam tormentos. E o coração vive como se estivesse cercado por uma névoa. É preciso discernimento. Há sofrimentos que vêm da vida, e há sofrimentos que são provocados pelo ambiente espiritual.
Nem todo esgotamento é físico, nem toda angústia é psicológica. Algumas casas se tornam prisões invisíveis, onde a luz entra, mas a paz não. A Bíblia nos fala de casas onde Jesus entrou e tudo mudou. Casas onde enfermos foram curados, onde mortos se levantaram, onde o pão foi multiplicado, mas também nos alerta sobre lugares onde ele não pôde fazer milagres, porque não havia fé nem abertura. A presença de Deus santifica, mas a ausência de Deus, combinada com o descuido espiritual, atrai outras companhias. O Espírito Santo é santo, mas o mundo espiritual é ativo. E se você não consagra sua casa a Deus, ela será tomada por outros inquilinos invisíveis. Você já percebeu se há um padrão de desânimo, opressão ou confusão sempre que você está em casa? Já se perguntou se o problema é apenas emocional ou espiritual? Comente: eu consagro minha casa ao Senhor. Se você deseja fazer hoje um ato de entrega. Às vezes, uma simples declaração pode romper correntes invisíveis. Mais adiante, veremos como isso afeta especialmente os filhos. Mas antes, olhe em volta, com os olhos da alma. Sua casa está cheia de móveis, ou cheia de Deus. Nada silencia mais um pai do que ver o filho perder a fé. E muitas vezes, esse silêncio começa dentro de casa, antes de se manifestar fora dela. O afastamento dos filhos da vida espiritual raramente é abrupto. Primeiro, eles deixam de orar, depois, de ir à missa. Aos poucos, se calam, e o coração da casa começa a desfalecer. Há pais que ainda não perceberam. Pensam que é só fase, mas a alma não passa por fases, ela grita por sentido. Quando os jovens se afastam da fé, algo se quebrou no altar doméstico, algo se perdeu entre a mesa e o céu. A fé não é herdada, é cultivada. E os filhos não se alimentam apenas do que escutam, mas do que sentem no ambiente espiritual da casa. Se a oração é ausente, se a palavra é rara, se Deus não é falado com naturalidade, os filhos aprendem a viver sem Ele. Um lar sem espiritualidade viva se torna um deserto para as novas gerações. Eles buscam sentido, sede de eternidade, desejo de algo maior, e se não encontram em casa, procurarão fora. E nem sempre o que encontram fora traz vida. Quando o Espírito Santo se retira, os filhos sentem primeiro. São mais sensíveis, mais vulneráveis, mais expostos. O afastamento deles é reflexo de um desequilíbrio espiritual coletivo. É um espelho que revela não só a crise deles, mas a aridez do lar. Mas há esperança. Há lares onde os filhos voltaram, porque alguém voltou a orar. Há casas onde os corações foram reacendidos, porque uma mãe se pôs de joelhos. O Espírito Santo volta quando alguém o chama com lágrimas sinceras. Se seu coração arde por seus filhos, escreva nos comentários: Senhor, traz meus filhos de volta. E não pare de clamar. Um dia, a porta vai se abrir. Mais à frente veremos como a ausência de Deus também afeta as finanças, a estabilidade e a alegria. Mas agora, olhe para o altar da sua casa. Ele ainda está aceso, ou virou um enfeite esquecido na estante. Há momentos em que tudo parece estar no lugar, mas nada prospera. O dinheiro entra, mas desaparece. As oportunidades surgem, mas não frutificam. O esforço aumenta, mas os resultados diminuem. Parece injusto, mas às vezes não é uma questão de esforço, é uma questão de presença. Quando o Espírito Santo habita em um lar, ele não garante riqueza, mas sim equilíbrio, direção, sabedoria, paz. Sua ausência, porém, pode resultar em desordem silenciosa. Decisões erradas, investimentos mal colocados, recursos desperdiçados, caminhos fechados. Deus é fonte. E onde há desobediência persistente, o fluxo dessa fonte é interrompido. A Bíblia está repleta de alertas. O povo que se afastava da aliança via também sua provisão secar. Não por castigo, mas por consequência.
O Espírito de Deus não coopera com aquilo que desonra o seu nome. Em muitos lares, a crise material é apenas a superfície de um desequilíbrio espiritual profundo. Quando o altar está quebrado, a casa se desorganiza, a rotina se torna pesada, a escassez se instala, o contentamento desaparece. A vida começa a parecer um eterno encher de saco furado, como diz o profeta Ageu. A desobediência pode ser sutil. Falta de perdão, orgulho, idolatria moderna, ausência de gratidão, desprezo pelas pequenas bênçãos. E sem perceber, a casa que um dia foi grata se tornou murmuradora. O Espírito Santo não habita onde se reclama mais do que se ora. Mas a boa notícia é que Deus nunca abandona. Ele apenas espera ser chamado com arrependimento verdadeiro. Um ato de entrega, uma confissão sincera, uma restituição espiritual pode abrir novamente as comportas da graça. Mais à frente, veremos o que acontece quando pecados antigos retornam. Mas agora reflita o que você tem perdido, que talvez só o Espírito Santo possa restaurar. E lembre-se, não é a quantidade de dinheiro, mas a qualidade da bênção. Onde o Espírito habita, até o pouco se multiplica. Existem vitórias que precisam ser zeladas com oração, porque o inimigo não desiste facilmente das fortalezas que um dia construiu dentro de nós. E quando o Espírito Santo se retira de um lar, aquilo que havia sido vencido começa a bater na porta novamente. Pecados antigos, vícios que estavam adormecidos, maus hábitos que pareciam superados. Tudo volta com uma força misteriosa, não por acaso, mas por ausência. Porque quando a luz se apaga, a escuridão não pede licença. Há casas que foram libertas do álcool, da pornografia, da mentira, do adultério, da violência verbal. Lares que passaram por verdadeira purificação. Mas com o tempo, se descuidaram, pararam de vigiar, esfriaram na fé, e os pecados retornaram, disfarçados de hábito, de prazer, de justificativa. Essas recaídas espirituais não são simples fraquezas. Elas indicam brechas abertas, e onde há brechas, há infiltrações, não apenas de atitudes erradas, mas de influências malignas que se alimentam da permissividade. A casa, antes consagrada, volta a ser terreno de disputa invisível. O Espírito Santo não coabita com o pecado deliberado. Ele se afasta. E ao se afastar, a proteção espiritual se enfraquece. O inimigo não toma de volta com violência. Ele recupera território com sedução. E o que parecia apenas uma recaída se transforma em cativeiro. Quantos lares hoje vivem sob o peso de vícios escondidos? Quantos pais escondem o que assistem? Quantos filhos se trancam com pecados digitais? Quantos casais já não partilham mais nada, exceto o mesmo teto? Isso não é apenas uma crise conjugal, é um alerta espiritual. Talvez o pecado tenha voltado, mas o Espírito Santo ainda pode voltar também. Com arrependimento verdadeiro, com confissão sincera, com restauração profunda, tudo pode ser limpo, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mais adiante, veremos um outro sintoma grave da ausência do Espírito, quando a Bíblia se torna apenas decoração. Mas agora, pergunte a si mesmo com sinceridade: o que voltou à sua casa, que Deus já havia tirado? Há casas onde a Bíblia está visível, mas esquecida. Ela repousa sobre a estante, aberta num salmo, como se a página exposta por si só trouxesse proteção. Mas não há leitura, não há meditação, não há escuta, e o espírito se entristece em silêncio. A palavra de Deus não é amuleto, é alimento. Quando deixamos de nos nutrir dela, o espírito enfraquece, o discernimento diminui e o mundo espiritual se torna confuso. A ausência da Escritura é mais do que descuido. É um sinal da ausência da voz do Pai. O Espírito Santo é quem ilumina as Escrituras. Ele é o intérprete vivo da palavra.
E quando não há espaço para a Bíblia no dia a dia da casa, é sinal de que ele também não tem liberdade ali. A Bíblia vira objeto e o Verbo encarnado é ignorado. Quantas famílias perderam o hábito de ler juntas a palavra? Quantos pais já não ensinam mais a fé aos filhos? Quantos momentos em família são preenchidos por televisão, redes sociais e nunca por um trecho do Evangelho? Esse abandono da palavra vai minando as raízes espirituais do lar. As decisões começam a ser tomadas com base no que se sente e não no que Deus diz. E quando a Bíblia não é consultada, o erro se disfarça de escolha. Mas há esperança, porque basta um versículo lido com fé para reacender uma casa inteira. Basta uma palavra proclamada com o coração para fazer o céu se abrir sobre aquele lar. Se você deseja restaurar a palavra viva na sua casa, comente: Senhor, fala conosco pela tua palavra. Esse simples ato pode ser o começo de uma nova escuta. A fé volta quando a palavra volta. Mais à frente veremos como as influências externas também roubam o altar interior. Mas agora, entre olhares e hábitos, pergunte a si mesmo: a Bíblia da sua casa ainda é a voz que guia? Ou apenas um livro que decora? Nem sempre o inimigo entra com força. Às vezes, ele entra com afeto. Um conselho inocente, um vídeo sem maldade, uma companhia que parecia neutra. E aos poucos, o altar da casa vai sendo deslocado. Não destruído de uma vez, apenas esquecido, trocado, abafado. Toda casa tem um altar, mesmo que invisível. Altar é aquilo que ocupa o centro, que determina o ritmo da rotina, que recebe mais atenção, mais reverência, mais tempo. E o que deveria ser reservado a Deus vai sendo substituído por distrações disfarçadas de normalidade. Quando amizades tomam o lugar da oração, quando as influências digitais preenchem cada segundo livre, quando se passa mais tempo ouvindo o mundo do que escutando o céu, o Espírito Santo se entristece, porque ele é presença viva e não coabita com distrações que se tornaram ídolos. Antigamente, os lares guardavam espaços de silêncio, de leitura espiritual, de oração em família. Hoje, é cada um com seu fone, sua tela, sua pressa. A comunhão virou coexistência. E onde não há partilha espiritual, o altar vai se apagando, não por perseguição, mas por distração. Aos poucos, os filhos começam a admirar mais os influenciadores do que os santos. Os pais começam a confiar mais em conselhos de amigos do que na direção do Espírito. E a linguagem da fé se dilui, a reverência desaparece, a vida vira rotina e não vocação. O altar familiar é roubado sem arrombamento. Ele vai sendo deslocado para o canto da casa, depois para o canto da alma. Um dia, a Bíblia é guardada, o terço esquecido, as imagens empoeiradas, mas o feed está sempre atualizado, o streaming nunca para. E os olhos, cansados de telas, já não buscam o invisível. Há lares em que Deus já não é referência, apenas lembrança. E isso se reflete nas escolhas, nas conversas, nas amizades cultivadas, nos hábitos permitidos. O Espírito Santo é santo, e onde a amizade com o mundo cresce, a intimidade com ele se esfria. A palavra adverte: não vos conformeis com este mundo. Mas o conformismo entra sorrateiro, em músicas que relativizam o pecado, em séries que celebram a desordem, em piadas que zombam da fé. Tudo parece inofensivo, até que a casa se esfria e a alma se dispersa. Você já percebeu como o ambiente muda depois de certos encontros, certas conversas, certos conteúdos? Já sentiu como há amizades que apagam o fogo interior e roubam a sede do eterno? São ladrões do altar, sorridentes, simpáticos e espiritualmente corrosivos. Mas há esperança. O altar pode ser reconstruído.
Começa com pequenos gestos, desligar o que distrai, filtrar o que entra, consagrar o tempo, restaurar os hábitos e, sobretudo, fazer uma escolha clara. Nesta casa, serviremos ao Senhor. O Espírito Santo volta quando há um clamor sincero. Quando a casa é purificada não só de objetos, mas de influências. Quando o tempo volta a ser consagrado, quando o conteúdo volta a edificar. Quando Deus volta a ser o centro. Entre suas amizades, hábitos e rotinas, pergunte: o altar da minha casa ainda pertence ao Senhor? Ou foi sutilmente roubado? Há momentos em que uma casa parece em ruínas, não porque as paredes caíram, mas porque a alma do lar foi esquecida. O Espírito Santo já não habita e tudo se tornou seco, pesado, frio. Mas Deus é fiel e nunca fecha a porta para quem deseja recomeçar. A restauração de um lar não começa pela troca dos móveis, mas pela troca de direção. Não começa pelas mãos, mas pelos joelhos. Não começa por fora, mas dentro. E essa transformação começa com um clamor. O Espírito Santo volta quando é desejado com sinceridade. Quando alguém no lar, mesmo que apenas um, se levanta em oração, se ajoelha em silêncio e diz: vem, Espírito Santo, esta casa é tua. Não é necessário ritual elaborado, basta um coração quebrantado, um quarto em silêncio. Uma vela acesa com fé, um Pai Nosso dito com lágrimas, um gesto de arrependimento, uma renúncia a tudo o que profanou o sagrado. O Espírito de Deus não resiste a um altar restaurado. Ele desce quando há verdade. Ele se move quando há arrependimento. Ele habita onde há pureza. E mesmo que toda a casa esteja em ruínas, se houver um só clamor, ele virá. Talvez você se pergunte, por onde começar? Comece pela oração, pela reconsagração. Pegue sua Bíblia, ore o Salmo 51 em voz alta. Criai em mim um coração puro, ó Deus. Diga em voz alta, ainda que ninguém mais queira ouvir. Depois, abençoe sua casa, percorra os cômodos, reze por cada canto. Onde houve gritos, solte louvor. Onde houve ofensas, libere perdão. Onde houve pecado, peça misericórdia. Onde houve silêncio espiritual, declare vida. Um lar pode ser reconstruído como um templo, tijolo por tijolo, oração por oração. Restaurar o altar é um ato profético. É declarar que sua casa não pertence às trevas, nem à rotina vazia, nem ao mundo. É levantar um sinal de que ali Deus será servido. É repetir o gesto de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa restauração também exige vigilância, porque, como ensinou São João da Cruz, a menor distração pode apagar o fogo da alma. Por isso, não basta chamar o Espírito. É preciso proteger sua presença, com pureza, com silêncio, com verdade. Reorganize a casa como quem prepara um quarto para uma visita sagrada. Cuide dos detalhes, limpe o que ofende, remova os objetos que abriram portas erradas, retire o que alimentava o mal e alimente a fé com pequenos gestos diários. Você verá como o ambiente começará a mudar, a leveza voltará, a paz será mais profunda, as conversas mudarão de tom, os filhos começarão a perguntar sobre Deus, a música da casa será outra, porque quando o Espírito volta, tudo se transforma. E não pense que é tarde demais. Deus não rejeita um coração contrito. Santa Mônica rezou 30 anos pelo filho, e o Espírito Santo o transformou em santo. Santa Rita viu o impossível acontecer. O Espírito é especialista em restaurar casas destruídas. Ele ama recomeços. Talvez o que sua casa precise não é de uma mudança de endereço, mas de uma mudança de direção. Voltar-se a Deus, reter o que é santo, recusar o que contamina e declarar: este lar é teu, Espírito Santo. Você pode ser a chave da restauração da sua casa. Não espere que todos estejam prontos. Comece, clame, persevere.
Uma mãe que ora pode salvar toda uma linhagem. Um pai que se humilha pode quebrar gerações de dureza. Um jovem fiel pode reacender toda a casa. E se ninguém quiser orar com você, ore por eles. Deus escuta o clamor escondido. Às vezes, é na solidão da intercessão que ele começa a agir. Como naquela madrugada em que Pedro estava preso, e a igreja orava por ele sem parar. Deus enviou o anjo, e as correntes caíram. Sua casa ainda pode ser visitada por anjos, ainda pode ser morada do Espírito, ainda pode ser cheia de luz, ainda pode ser lugar de cura, reconciliação, milagre, porque a promessa é para todos. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E agora, em silêncio, feche os olhos por um instante. Imagine o Espírito Santo entrando pela porta da sua casa. A luz se acendendo, o peso se dissipando, o cheiro da graça voltando, o altar restaurado, os filhos sorrindo com paz, o ambiente se transformando. Não é imaginação, é profecia, porque se você crer, isso começará hoje. Se você deseja isso para sua casa, comente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração é uma semente de restauração. E se esse vídeo tocou sua alma, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado, para que cada novo vídeo seja como uma nova visita do Espírito à sua casa. E nunca se esqueça, às vezes o Espírito Santo não grita, ele apenas parte. Mas quando volta, ele ressuscita tudo o que parecia morto.